Você conhece sobre os fundos imobiliários? Você sabe como investir em fundos imobiliários? Você sabe a capacidade que os fundos imobiliários têm de gerar renda passiva e extra, além de tudo, isenta de imposto de renda dentro da nossa carteira de investimentos? É sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então vem comigo e assiste até o final. Sejam muito bem-vindos aqui, meus amigos. Esse é o canal da Nasc Capital. Meu nome é Augusto Nascimento e hoje a gente vai tratar sobre fundos imobiliários, principalmente consultar alguns, entender alguns indicadores, os principais, por exemplo, que ajudam na nossa tomada de decisão e por que devemos investir em fundos imobiliários, entender um pouco sobre como que ele está se posicionando dentro desse ciclo econômico que estamos agora de altas taxas de juros, já considerando que o Copom aumentou a taxa em meio ponto percentual e está agora em 13,25. Se tratando aí dos fundos imobiliários, a gente primeiro precisa entender qual é a principal característica e por que ele é tão atrativo ao mercado. E tem grandes investidores que investem exclusivamente em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários aqui no Brasil é muito próximo dos REITs americanos, que é uma classe de ativos imobiliários dos Estados Unidos. Se tratando do nosso fundo imobiliário aqui no Brasil, ele tem uma capacidade grande de gerar renda extra, renda passiva, né? Ou seja, dinheiro trabalhar para a gente, e esse rendimento é isento de imposto de renda. Existem fundos imobiliários que estão pagando aí mais de 12%, 13% ao ano em proventos. A grande capacidade do fundo imobiliário de distribuir essa renda para nós, investidores, é que por obrigação ele tem que distribuir 95%, isso é lei, ele tem que distribuir todo esse percentual do seu caixa gerado no mês aos seus cotistas, ou seja, a obrigação do fundo não é de distribuir todo mês, a obrigação é distribuir a cada 6 meses, mas na tentativa de atrair sempre mais investidores, virou uma unanimidade entre os fundos distribuir mensalmente os seus rendimentos. Outra característica super importante dos fundos imobiliários é que eles têm uma menor volatilidade do que as ações, né? Ou seja, eles não sofrem tanto oscilação de preço como as ações sofrem no nosso mercado. E fica um pouco mais seguro de se investir nesse tipo de ativo, já que a sua volatilidade é um pouco menor. Antigamente, digo, há 5 anos atrás, não antigamente assim, a quantidade de investidores em fundos imobiliários era muito menor do que é hoje. Então a gente tem uma grande escalada de número de cotistas e de fundos sendo abertos na nossa bolsa, atraindo mais e mais investidores e atraindo mais recurso para esse tipo, né, de ativo, para essa classe de ativo que tem grande potencial de geração de renda, já que investe em fundos imobiliários exclusivamente buscando rendimentos mensais. E para entender um pouco mais sobre esse ativo, a gente precisa conhecer quais são as duas classes de ativos, são os CRIs, que são crédito de recebíveis imobiliários, ou seja, a gente investe na dívida de fundos, né? E os de tijolos, que são galpões logísticos, shopping, lajes corporativas, hospitais, universidades, entre outros, até condomínios, né? Existe aí uma larga escala que vem aumentando também de fundos sendo aberto. Ou seja, um é físico, você pode ver, você pode ir lá, visitar o prédio e o fundo é detetor dele. Outro são as dívidas imobiliárias, que tem um fundo que adquire dívidas, né, e vai receber a dívida daquele fundo imobiliário indexada por algum tipo de ativo. Basicamente, ou seja, são os de tijolo e os de papéis, né, que compõem as classes desses ativos. Se tratando agora de qual é mais seguro, qual não é mais seguro e qual eu devo investir, aí entra aquele princípio da diversificação, no qual eu já deixei aqui no canal falando exclusivamente sobre isso. Mas o que vai demandar da nossa decisão, o que comprar, qual ativo escolher, são alguns indicadores que eu vou apresentar aqui agora. Eu escolhi alguns ativos aleatórios, não é indicação de investimento, nada, é só para a gente mostrar aqui, para mostrar para vocês detalhes importantes do fundo imobiliário. Bom, aqui já na tela do JS Real Estate Multigestão, que é esse fundo que está sendo cotado agora a R$ 79. Aqui a gente pode ver a sua mínima das 52 semanas e o dividendo yield que ele está distribuindo nos últimos 12 meses. Ou seja, ele está distribuindo um yield de 7,86% e distribuiu 6,23% nos últimos 12 meses, em reais. E aí você pode estar se perguntando, mas está muito menor do que a renda fixa. Exatamente. Esse fundo imobiliário,
em questão aqui que eu estou apresentando, o yield dele está menor do que o rendimento da renda fixa no momento. Normalmente, esses yields de fundos imobiliários, eles são uma constante, né? Então, eles buscam aumentar a sua distribuição. Já a taxa de juros, consequentemente, ela oferece, né, ciclos econômicos. Então, ela pode estar em alta, como pode estar em baixa também. No ano passado, a taxa estava em 2, agora está em 13. Então, ela pode também descer aí no decorrer do tempo. E aqui, os fundos imobiliários, você mantém aí uma média. Mais interessante de você investir nesses em fundos imobiliários em momento de taxa de juros alta, vou falar um pouquinho mais para frente no vídeo, que é a questão da retirada de capital de risco para segurança. Se tratando aqui do fundo, a gente pode ver que o seu valor patrimonial por cota, ou seja, o que ele tem de valor de patrimônio e o que ele está sendo cotado no mercado agora, o valor de sua cota, está em R$ 113. Ou seja, o valor que está agora, pelo valor patrimonial, está de 0,7 a relação. Isso quer dizer que o quê? Que o mercado está precificando esse fundo muito mais barato do que o seu real valor dos seus ativos, por exemplo. E muitos investidores entendem que isso é uma grande oportunidade de você comprar um grande empreendimento com um valor muito abaixo do que ele realmente vale. Caso ele esteja mantendo a sua distribuição de dividendos, caso ele esteja gerando seu caixa normalmente e caso dentro do ciclo econômico ele esteja se comportando bem. Então, é o primeiro sinal de que o fundo ele abre uma janela de oportunidade para investimento e você está comprando ele muito mais barato do que realmente ele está valendo, ou que ele vale, né? A distribuição de dividendos desse fundo segue aí também no padrão muito próximo, né? Não oscila muito, é 48, 49, 53 centavos por cota. Olha a capacidade, né, de fundos imobiliários. Aqui a gente tem o nome dele, é o tipo de gestão, o segmento que é híbrido, né? Quando fala híbrido é porque ele investe tanto em CRIs quanto em fundos de papel, ou seja, ele investe nas duas classes de ativos, é o tipo de ativo que o fundo tem dentro do seu portfólio. Aqui o banco é o Banco Safra, que é o seu administrador, um excelente administrador. O segmento é misto, o tipo de gestão ativa. Quando fala de gestão ativa, significa que os gestores do fundo, os administradores, estão sempre buscando por mais investimento, estão sempre buscando por mais rendimentos para os seus acionistas. Isso é muito interessante. Eles estejam sempre ativos, né, na busca por mais investimentos para quem investe no fundo. Aqui a gente pode ver uma crescente do patrimônio líquido do fundo. Aqui tem detalhes da DRE, né, demonstrativos trimestrais no caso. Pode olhar isso aqui, não vou aumentar esses méritos agora. Mas aqui eu quero trazer uma ideia sobre essa ideia aqui de imóveis e terrenos. Ou seja, esse aqui é um que aqui a gente está falando sobre imóveis, o portfólio dele de tijolos. Aqui a gente tem um indicador que chama vacância, que é o seguinte: você tem um prédio, 10 andares, e você tem 8 apartamentos alugados, significa que você tem 20% de vacância, ou seja, dois apartamentos estão vazios. O espaço vazio significa vacância. E nesse caso aqui, 32% desse edifício está vazio, mas não tem inadimplência, ou seja, os inquilinos aqui têm aí uma linha de pagamento muito firme, né? Não ficam devendo. E aqui a gente pode ver a distribuição por estado. Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro é muito, muito pouco, São Paulo quase toda a base do fundo. O vencimento dos contratos, muito, mais de 60% a 36 meses. Olha a segurança de você investir nesse tipo de ativo. E aqui o indexador de contratos, IPCA, 65% é o IPCA, ou seja, se o IPCA sobe, significa que o contrato do ativo está pagando mais. Depois é o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, que aqui vai depender muito de tipo de contrato, né? Como que foi negociado. E é muito interessante que esses indicadores, principalmente, como base, porque muita gente pensa o seguinte quando vai investir em fundo imobiliário. A pessoa já pensa logo em dividendo. Mas se comprar pelo dividendo é interessante, mas a única coisa que não pode acontecer é a sua análise parar por ali. Ou seja, vou até aumentar a tela aqui. Quando você começa a fazer suas análises em fundos imobiliários, você começa, naturalmente, a grande maioria começa por dividendo. Mas não quer dizer que isso seja errado, isso quer dizer que a sua análise não pode parar por ali, você tem que olhar mais coisas. Esse aqui, por exemplo, eu acabei de mostrar inadimplência, a vacância, que são muito importantes, o dividendo, mais o indicador que é o PVP, que é o valor patrimonial sobre cota, sobre o preço da cota. Ou seja, se estiver abaixo de 1, essa relação, essa razão, significa que o preço dele de mercado está abaixo do seu real valor de patrimônio. Então
é a primeira chamada aí para você ter atenção de que o fundo pode ser que você vai comprar ele bem mais barato. Outra ideia que baixa, que já parte de uma análise, olha, o indexador é o IPCA, né? Então, se o IPCA, a inflação sobe, esse fundo vai ter aí uma rentabilidade sendo aumentada também, né? Se tratando aqui agora de outro fundo, esse aqui já é o HGRE, né? Real Estate, valor R$ 128, 8% de dividend yield, distribuiu R$ 11 nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê uma relação PVP também, bem bacana, bem abaixo aí do seu valor de patrimônio, distribuiu 78 centavos no último mês e vem no aumento de distribuição. Já é a segunda vez que ele distribui 78 centavos, chamando atenção aí para um aumento. Em dezembro já está projetando um dividendo um pouco mais alto. E aqui a gente vai, lajes corporativas e tipo de gestão ativa. Lajes corporativas normalmente são escritórios, grandes escritórios que usam o prédio inteiro para ter sua operação funcionando. Cada andar do prédio, por exemplo, é um setor da empresa. E agora com a pandemia isso ficou um pouco em xeque, assim, porque muitas pessoas estavam trabalhando em home office, mas agora o home office está deixando de ser tão interessante em questão de produtividade, as pessoas estão voltando para os escritórios. E as lajes corporativas é o tipo de fundo que assume essa responsabilidade dos escritórios. E o administrador é o Credit Suisse, ou seja, uma excelente administradora também. Vamos ver aqui, o patrimônio vem aumentando. Olha a quantidade de coisa interessante. Você vê aqui, patrimônio líquido. Esse site é o Status Invest, tá? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também. Você vê o patrimônio aumentando, aqui uma leve queda, mas no geral, desde 2017, ele vem aumentando. E as demonstrações financeiras, os valores a receber, aqui em queda também. Aí precisa entender o que que é, né? Se foi aí esse efeito de locação sendo entregue pelos escritórios e agora pode ser que volte, né? Então, um ativo muito interessante que agora está tendo mais demanda por esse tipo de ativo de lajes corporativas. Os de shopping também. Aliás, os de shopping é um caso interessante porque os ativos de shopping eram, eram, eram vistos como fundos de segurança, né, no mercado, porque quando você tem um shopping, você tem lá os lojistas vão devolver em forma de aluguel para o shopping, como inquilino, parte do seu ganho ali mensal. Então é uma segurança você saber que você comprou cotas de um shopping que você vai receber o aluguel dos lojistas. Mas quando veio a pandemia também, os shoppings ficaram fechados e esse ativo sofreu muito. Então agora os shoppings estão começando a melhorar, é uma classe que novamente está atraindo os investidores. E é bom a gente ter atenção a isso aí. E aqui, mais uma vez, a gente consegue ver a maioria dos contratos, 65% acima de 36 meses, uma distribuição geográfica em 4 estados, e dois indexadores aqui, que é o IPCA e o IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado, inflação. Olha só. Então você vê aí muita gente saindo de fundos imobiliários, indo para Selic, para renda fixa e para esse tipo de ativo, deixando de adquirir bons produtos de imobiliários, porque às vezes não sabe qual que é o indexador que está ali, qual que é, o que cobra, né, em cima de que é cobrado os aluguéis. Os contratos são realizados. Aqui a gente tem outro fundo, esse aqui no caso é o de crédito de recebíveis imobiliários. Aí você já pode ver como que a distribuição ela fica mais agressiva. Aqui você tem um fundo que custa menos de R$ 100, com 15% de distribuição, distribuiu R$ 15 nos últimos 12 meses. E aí você pode ver, né, aqui você já vê um pouco mais de demanda, né, pela cota, ou seja, o preço da cota, valor patrimonial, de acordo com o patrimônio dele e o preço, é 95, um pouquinho acima. Isso não é ruim, nesses níveis aqui, isso não é ruim. Só quer dizer que ele tem uma maior demanda, né? É, tem lá oferta e demanda. Quando você tem um aumento de preço, é porque tem mais pessoas procurando pelo fundo. Então você tem aqui a última distribuição dele foi 1,72. R$ 1,72 por cota. Olha a potência, a capacidade de um fundo desse de gerar renda extra isenta de imposto de renda. É incrível os fundos imobiliários. E aqui você consegue ver fundo, papéis, gestão ativos, os gestores também estão sempre procurando. Aqui você consegue ver o aumento do patrimônio líquido também, a demonstração de resultados do fundo. E é bom acompanhar. E aqui você vê, né, o portfólio, como que é a base dele, o segmento de papel, totalmente papel, então, ou seja, ele investe sempre em dívidas imobiliárias,
do fundo. O que isso aqui quer dizer? Explicar de uma forma rápida. Você tem aqui um condomínio de casas, um grupo de investidores fizeram aqui um condomínio de apartamentos e esses apartamentos foram vendidos a contratos de 20 anos. Vem um fundo imobiliário e compra essa dívida, ou seja, eles vão receber dos compradores a dívida, só que eles compram com desconto da pessoa que fez aquele empreendimento. Então eles vão receber no longo prazo, enquanto a pessoa que realizou a construção recebe com vende com desconto, né? Eles recebem um pouco menos e essa pessoa aqui, esse fundo imobiliário, fica recebendo a dívida e a gente compra cotas desses fundos para poder receber, né, os juros dessa dívida. Por isso também que muita gente fala que eles são muito próximos de uma renda fixa, porque os juros do contrato praticamente são fixos, então você vai receber aquele tipo de rendimento sempre. Então é só analisar como que estão os contratos, né, dos fundos. Normalmente essas compras também têm uma garantia atrás, né, mas eles são considerados mais arriscados do que os de tijolo, que você está lá vendo o empreendimento, né? É só se analisar um pouco. Basicamente, investir em fundos imobiliários é isso. E a ideia por trás das altas taxas de juros é que, normal para todo ativo de risco, como os fundos imobiliários, renda variável, é que está saindo uma quantidade de capital migrando para a renda fixa, buscando mais segurança, e os fundos imobiliários sofrem mais com isso também, nesse sentido, né? Então, as pessoas procuram por mais segurança. E outro cenário é que altas taxas de juros também, altos níveis inflacionários, o custo de produção, o custo de construção aumenta também. Isso preocupa mais investidores e começa também a retirada de capital para ativos de mais segurança. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero ter ajudado você aí nessa questão dos fundos imobiliários. Se você quer saber mais sobre fundo, tem aqui embaixo no link da descrição, tem e-book gratuito sendo distribuído, é só clicar e baixar. Não deixe de se inscrever no canal, inscreve aí, deixa seu like, envia para mais pessoas, para mais gente receber um conteúdo bacana. Valeu, muito obrigado.